Então a gente quer, primeiramente, né, agradecer a presença de vocês aqui, né? Já é um desejo do meu coração de muito tempo, né, poder começar esse pequeno grupo aqui, mas como diz a palavra de Deus, tudo tem um tempo determinado, né? E chegou, né? Chegou. E creio que vai ser um tempo de bênção, né? Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui, né? A Leia, a Thaisa, a Juliana, a Fúvio, né? Todos que estão sendo convidados são realmente pessoas que nós consideramos nossos amigos, né? E algo que a gente conversou muito, né, nesse período de férias, eu e minha esposa, é sobre a importância desse tempo de comunhão, né? A gente já está aqui praticamente quase 40 minutos aí, vocês chegaram um pouquinho depois, né? Mas conversando, né? E eu creio que essa é uma das coisas que a gente quer zelar por isso, né? Não interromper isso, né? A tecnologia hoje está cada vez mais roubando as pessoas das pessoas. A gente se comunica virtual, mas não tem mais o toque, o abraço, né? O carinho, o beijo, né? E eu vejo que a gente percebe o quanto que a geração atual está se distanciando da igreja primitiva, né? A igreja primitiva era uma igreja que se reunia nas casas todos os dias. Imagina, todos os dias. Hoje a gente marcou essa reunião aqui hoje, né? Foi convidado muito mais pessoas, né? E como que está difícil, né? Hoje reunir as pessoas, né? E a igreja primitiva tem essa característica, né, de se reunir. E eles se reuniam e eles viviam em comunhão, né? Então era como uma família mesmo, né? Eu sempre considero que a igreja ela é a família de Deus e é uma extensão da nossa família também, porque muitos de nós nem sempre eu tenho esse privilégio, mas nem todos têm esse privilégio de ter uma família, né? Eu tenho meu pai vivo, minha mãe viva, né? A Leia também tem os pais vivos, né? Não sei, a Thaisa também tem, mas estão distantes, né? E graças a Deus está todo mundo bem, a gente se dá muito bem, mas isso não é um privilégio de todos, né? E por isso a igreja ela tem esse papel, né? De ser essa extensão da família de Deus e também ser uma família para quem não tem família, né? Então, como é bom esse tempo de comunhão, né? Mas a gente quer manter, além desse tempo de comunhão, e deu o dom de tocar o violão. Quem sabe na próxima célula a gente vai trazer o teclado da Paty para cá também, né? Hoje está bem pertinho aqui, mas a gente não... Vamos começar bem de piano, como diz o italiano. Mas eu quero usar esse dom que Deus nos deu para a gente estar adorando a Deus, né? Pelo menos com 1 ou 2 canções. E depois a gente vai estar repartindo aí uma palavra bem conhecida com todos vocês e dar oportunidade para vocês falar também, né? Tem um monte de pastor aqui, apóstolo, vice-deus, tem de tudo. Amém? Eu quero cantar uma música antiga, talvez muitos aqui conheçam, né? A música do pastor David Keelan, né? A letra da música fala, quero te conhecer. Eu sempre, quando participei desses pequenos grupos, algo que eu sempre bati nessa tecla, né? Qual que seria talvez o motivo principal da existência de um pequeno grupo, né? Eu diria que o principal deles é conhecer a Deus, né? Nós estamos aqui, claro, para se relacionar, para ter esse tempo de comunhão. Eu falava com o Fúvio aqui quando o Fúvio chegou, né? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, e quase todos é muita gente. E uma das propostas também desse pequeno grupo é não deixar esse amor morrer, né? Não deixar esse amor esfriar. A começar nas nossas vidas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o motivo principal ainda da gente estar aqui reunido realmente é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Deus deseja ser conhecido, né? Tem 2 textos conhecidos na Bíblia, um está em Oséias, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e outro lá em Jeremias, que diz, né, se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se em me conhecer. Então Deus, ele quer ser conhecido. E felizes são aqueles que querem realmente conhecer a Deus. Eu tenho certeza que vocês estão enquadrados nessa categoria de pessoas que querem conhecer a Deus, amém? Então, essa música fala sobre isso.
bom dessa música é bem facinho de decorar. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, quero te conhecer como tu és. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Quero te conhecer, quero te conhecer. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Sim, Senhor. Mais uma vez, Pai, nós estamos aqui reunidos, Pai, debaixo da Tua promessa que diz que quando duas ou mais pessoas, ó Pai, se reúnem em Teu nome, ali o Senhor se faz presente, Pai. Te damos graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder nos reunir em Teu nome. Te pedimos que Teu Espírito Santo se mova em nosso meio. Tu que conhece, Pai, o coração, a alma, o sentimento de cada vida que aqui está, Pai. Te pedimos, Pai, que seja uma noite que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vou tocar
tocar mais uma música que fala a mesma coisa, só que ela é mais agitadinha, né? Para a gente ficar bem. A palavra de Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos começar alegre. Amém. Amém. No silêncio tu estás, te busco na hora certa, quando revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Eu seguindo a tua eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais. Glória. Amém. Glórias a Jesus. Então tá. Se alguém trouxe Bíblia, tô vendo que todo mundo trouxe. Está logo uma crente aqui. Sim. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Todo mundo achou aí? Vou ler a partir do versículo 27. Mateus 6, 27. Minha Bíblia diz assim a palavra de Deus. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas,
De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus colocou no meu coração, né, uma palavra hoje para nossa primeira palavra do ano, né? Palavra sobre prioridade, né? Prioridades. A gente sabe que, se tu quiser abrir ali, Fulvio, não sei se foi você que fechou, não? Ah, por causa dos bichinhos, né? Ah, tá, eles estavam escapando ali. Então, como o ano está começando, né? Ainda essa semana ontem ainda eu postei um artigo no meu Instagram sobre a importância da gente se planejar, né? E embora a gente faça planos, é só a vontade de Deus é que realmente vai se cumprir, né? Mas Deus ele espera que a gente realmente se programe, que a gente se planeje, né? Que a gente tenha objetivos, que a gente tenha sonhos, que a gente tenha metas, né? E eu penso assim, que antes da gente traçar qualquer meta ou fazer qualquer plano, ou pensar em qualquer sonho acerca de 2023, eu creio que é muito importante a gente ter, para a gente não perder tempo, vamos dizer assim, é muito importante a gente ter prioridades definidas, né? E a gente estudando a Bíblia, a gente sempre vai perceber que as prioridades de Deus, na maioria das vezes, elas são diferentes das nossas, né? Se a gente for ler um pouquinho antes aqui, o texto, né? A gente vai ver quais são as preocupações do ser humano, né? E essas preocupações estão muito ligadas às nossas prioridades. Preocupação com roupa que a gente vai vestir, preocupação com a comida que vai comer, com a bebida que vai beber. Ou seja, tudo isso está falando de coisas dessa terra, né? O ser humano, basicamente, ele está o tempo todo, ele vive em função daquilo que é da terra, das coisas dessa terra. Ele está o tempo todo preocupado com as coisas desse mundo. É o carro que eu vou trocar no final do ano, talvez a próxima casa que eu vou morar, é a roupa que eu vou vestir, a comida que eu vou comer, basicamente o terreno que eu vou adquirir, a viagem que eu vou fazer. Tudo está ligado a esse mundo aqui terreno. E Jesus, Deus, ele tem uma outra mentalidade, ele tem uma outra preocupação. Ele está preocupado com aquilo que é celestial. Se a gente for ler Colossenses capítulo 3, né? Estou vendo todo mundo com Bíblia na mão, vocês gostam de Bíblia, então, Colossenses capítulo 3, olha só o que diz ali, que coisa interessante, né? Ela achou uma virada de página. Colossenses 3. Me ajuda aqui rapidinho. Colossenses 3. Os moradores de Colossos. Colossenses 3 vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. Então, São Paulo, né, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, né? Pensai nas coisas que são do alto. Então, a palavra de Deus está o tempo todo tentando levar o nosso foco, a nossa atenção, o nosso pensamento para aquilo que é celestial. Ao bem da verdade, tem coisas dessa terra que também estão ligadas àquilo que é celestial, né? Eu lendo esse texto aqui, eu me lembrei do dia que a Juliana convidou a gente para ir lá no Zoo Botânico, né? E foi justamente naquele dia, Deus me deu essa palavra aqui, de Colossenses 3. Eu creio que foi naquele dia. Que foi uma nova maneira que o Espírito Santo me deu de ver as coisas, né?
passear no zoobotânico com a família, aos olhos humanos, pode parecer uma coisa totalmente terrena, né? Mas isso também é celestial. Isso também é um pensamento celestial. Por quê? Porque família, estar em família, passear em família, é uma coisa dessa terra, mas é um pensamento totalmente divino. Então, tem coisas dessa terra que estão ligadas ao divino, mas tem coisas que estão um pouco distantes, né? Estão um pouco afastadas. Se o meu foco estiver só em adquirir, conquistar as coisas dessa terra, pode ser que o meu foco esteja um pouco fora daquilo que realmente Deus espera de nós, né? O que Deus quer nos levar é ter uma mente, né? Depois vocês vão poder contribuir com a pregação, né? Mas o que eu penso é que Deus está o tempo todo querendo nos levar a ter um foco mais voltado para aquilo que é espiritual, para aquilo que é celestial. E quando ele vai dizer, né, busque em primeiro lugar o reino, Deus está elegendo uma prioridade, Jesus está elegendo uma prioridade. E ele vai dizer, olha, se vocês colocar o reino de Deus em primeiro lugar, essas outras necessidades aí terrenas, roupa, comida, eu vou cuidar de tudo isso. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, prioriza aquilo que é importante para mim, foca naquilo que é celestial, foca naquilo que é espiritual, coloca o reino em primeiro e a sua justiça, e aí, aquilo que é necessidade terrena de vocês, eu vou cuidar. Mas ele exige, ele espera, ele deseja que a gente priorize o celestial primeiro. Estar aqui hoje à noite numa reunião como essa, isso é um sinal de que aqueles que aqui estão resolveram priorizar. Porque essa reunião aqui é uma reunião que visa tratar da espiritualidade, né? Eu ouvi outro dia, não sei se era um pastor ou um evangelista ou apenas alguém comentando, um comentarista, falando como cresceram, né, as academias, como cresceu a quantidade de academias nos últimos anos. Eu mesmo já fiz essa fala. Por que cresceu, né? São João Batista é uma cidade que tinha uma academia. Hoje deve ter mais de 10, 15. Porque hoje há uma preocupação muito grande com o corpo, com o físico, né? Agora há pouco eu estava falando, né? Eu ganhei alguns quilinhos, eu também ganhei alguns quilinhos, né? Então, grande com o físico. E não tem nada de errado quanto a isso, né? A Bíblia ensina que nós somos espírito, alma e corpo. Na verdade, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Então, se preocupar com o corpo não tem nada de errado. Mas se eu me preocupo só com o corpo e eu deixo a parte espiritual de lado, eu estou, não vou dizer que eu estou incompleto. Eu estou tomando uma decisão incompleta. É um tripé, né? É um tripé. Cuidando só de uma parte, né? É um tripé. Eu tenho que buscar a espiritualidade, cuidar da minha alma, que é cuidar do meu coração, cuidar dos meus sentimentos, cuidar das minhas emoções, cuidar dos meus pensamentos, o que eu estou pensando, né? Minha esposa pregou sobre colocar o lixo para fora, né? Não deixar o meu coraçãozinho se encher de lixo, mas também da espiritualidade. E quando Jesus, eu vou fazer a minha última fala, depois eu vou passar a bola para vocês. Quando Jesus ele dá essa sacada, né? Coloque o reino em primeiro lugar. Eu quero ser bem simples nessa noite, porque para falar do reino de Deus eu poderia falar sobre um monte de coisa. E eu ia talvez até confundir a mente de vocês. É porque o reino de Deus é algo muito complexo, é muito abrangente. Mas eu vou simplificar numa frase. Quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino, Jesus estava dizendo assim, prioriza a comunhão com o Espírito Santo. O que é o reino? O reino é a própria presença de Deus em nós. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. E eu posso me comunicar com Ele, eu posso andar com Ele, eu posso me relacionar com Ele. Em um minuto que eu paro para estar na presença dEle, Ele pode me dar uma ideia que eu vou ganhar o meu ano inteiro com aquela ideia. As pessoas que estão focadas só nas coisas nessa terra, às vezes elas, aquela coisa, vão dormir tarde, acorda cedo, e a pessoa entra numa vibe de trabalhar, para conquistar, para ter.
E às vezes essa pessoa entra numa vibe que ela acaba ficando tão cansada, tão exausta, tão esgotada, que a mente dela já não consegue mais nem raciocinar, ela não consegue mais ter boas ideias, porque a mente dela é uma mente cansada. É uma pessoa que só trabalha, só pensa em trabalhar, é produtividade, ação e tal. E as coisas com Deus é pela graça, não é pelo muito fazer, é pela misericórdia de Deus, é pelo amor dele. E quando eu paro um minuto para estar com ele, Deus pode me dar um pensamento, uma ideia que nem a NASA teve, né? Que nem o maior cientista da humanidade teve. Um minuto, hoje à noite aqui, de repente Deus pode te dar uma ideia. Você ganhou uma semana, ganhou um mês com essa ideia. Isso é o reino de Deus em nós, é a presença de Deus em nós. Isso nenhum cientista, ao menos que seja um cientista cristão, né? Nenhum grande filósofo, ao menos que seja um filósofo cristão, nenhum grande líder, ao menos que seja um líder cristão, não tem acesso a isso. Então o reino é a própria presença de Deus em nós, né? É o que Jesus chamou numa parábola, né? De uma pérola de valor, né? O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E uma pessoa, quando encontrou aquele tesouro, ele foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo por causa do tesouro que estava lá. Então isso é o reino de Deus. E que tesouro é esse? Esse tesouro é a própria presença de Deus em nós, né? E que muitas vezes, muitos de nós nem valorizamos, né? Nem valorizamos. E deveríamos valorizar. Porque não tem nada mais precioso do que essa presença, né? E essa presença, ela precisa ser cultivada, esse tesouro precisa ser cultivado. E se nós realmente priorizarmos isso, esses momentos aqui de estar reunidos no nome dele, Deus vai trazer à tona ideias, vai trazer à tona direcionamentos que vão... O Levi está desesperado lá. Que vão fazer toda a diferença, né? Não, é o joguinho no celular, tem que dobrar. Não é o Davi que está enchendo o saco. Não, é o celular. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, né? Que nesse tempo de planejamento, de organização, de sonhar com 2023, né? Que a gente possa pedir a Deus que coloque dentro de nós esse sentimento, né? Nos dê um coração realmente desejoso de priorizar aquilo que realmente é para Deus, né? Eu sei que tem muita coisa que está ligada à espiritualidade, né? Família é importante para Deus. Esse tempo de comunhão é importante para Deus. O tempo de meditação bíblica é importante para Deus, né? Então, existem prioridades como o reino que nós não podemos permitir que elas sejam engolidas pelo mundo que a gente vive hoje. Porque o mundo que a gente vive hoje, se a gente se descuidar, tem mais tentações, seduções, armadilhas para tentar roubar a nossa espiritualidade, para tentar nos afastar daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente tem valor. E se a gente não cuidar, o mundo nos engole, né? Então eu quero passar a bola para vocês e quero deixar vocês também contribuir, né, com aquilo que vocês entendem dessa passagem, o que Deus mais falou ao seu coração, se você tem alguma coisa para acrescentar, né? Porque tem um monte de pastor aqui, tem um monte de pregador, então... Eu aprendi com o pastor Tero, amigo nosso, está lá na Alemanha agora. Ele ensinou, né? A gente confundia muito buscar o reino de Deus em primeiro lugar com a obra, né? Buscar a obra de Deus, fazer as coisas, né? Para Deus é muito mais importante a gente estar com Ele do que fazer coisas para Ele, né? Eu não quero a minha filha só trabalhando aqui em casa, fazendo, limpando e cuidando, fazendo comida para mim. Eu quero a minha filha comigo, me amando, me obedecendo, conversando comigo, me ouvindo, meus conselhos. É isso que eu quero da minha filha, entendeu? Eu também quero que ela faça as coisas para mim, mas eu quero que ela esteja comigo. E o pastor Tércio foi ensinando para a gente que buscar o reino em primeiro lugar é colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo que eu fizer. Então é diferente de só, eu vou buscar o reino, não necessariamente vou buscar algo,
Mas em tudo que eu coloco a mão para fazer, Deus está em primeiro. Aquilo abriu minha mente, assim, uma coisa tão simples que faltava cair a ficha, sabe? E eu comecei a ter uma visão diferente daquele ativismo, porque também na obra de Deus a gente vira um ativista se quiser, né? E naquela época a gente era muito ativista, né? E às vezes não tinha nem tempo de buscar o Senhor, porque nós tínhamos que estar toda hora fazendo alguma coisa. E ele ensinou, né? Em tudo que tu for fazer, que Deus esteja em primeiro. Então, lá dentro do teu trabalho, você vai buscar o quê? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino. Então, como é que eu busco a justiça, a paz e a alegria? No meu trabalho, eu busco a justiça quando eu fizer aquilo que é correto, quando eu não roubar, quando eu não botar o peso na balança a mais do que deveria ser, quando eu não cobrar juro abusivo, né? Quando eu Ser não... justo. Vamos ser justo? Quando eu falar para minha cliente, por exemplo, eu que trabalho com estética, eu coloco o reino de Deus em primeiro. Não vou dizer para ela que vai dar um resultado X se eu sei que ela come e que ela não se cuida e que a coisa não vai acontecer. Então eu preciso falar a verdade para ela. Olha, se tu não fizer a dieta, se tu não fizer isso, aquilo, esse procedimento que eu estou fazendo vai dar só tantos por cento de resultado para ti. Não posso aumentar, dizer que aquele procedimento é uma loucura. Então buscar a Deus em primeiro lugar, acho que também é isso. No nosso trabalho, buscar a justiça, a paz com as pessoas, com os homens, naquilo que a gente puder ter paz, né? Porque nem sempre dá para ter. A gente sempre tem aqueles que são contra nós, mas a gente não tem que ser contra, a gente tem que ajudar a outra pessoa a entender o reino. E a alegria no Espírito Santo, né? A alegria, eu creio que é o resultado, né? Tá cheio do Espírito Santo. Quando a gente tá cheio, a gente tá alegre. Pode ver, se a gente tá triste e cabisbaixo, a gente não tá buscando a Deus assim como deveria, né? Porque as circunstâncias podem nos dar momentos de tristeza. Não é isso, mas a alegria, momentos que nós não estamos felizes, não quer dizer que a alegria não esteja conosco. Né? Aquela alegria da salvação, aquela gratidão de saber que Deus está com a gente. Eu penso assim, o reino de Deus, as pessoas buscam comida, bebida, fartura, luxo, né? E o reino de Deus é muito mais importante a justiça, a paz e a alegria do que aquilo que a gente pode ter, né? Quando eu casei, eu morava numa casinha bem pequenininha, não, casa enorme, na verdade, no centro de São João Batista, né? Mas eu tinha terminado só a parte de baixo e era tudo pequenininho, tudo muito simples, Porão. né? Era o porão, né? E foram os 3 anos de casamento, lua de mel, e vivemos tão felizes ali, né? Depois fomos para uma casa enorme e não foi tão feliz assim. Aí às vezes eu me questionava, meu Deus, nós estávamos naquela casinha pequenininha e nós era mais felizes, né? Então, claro que a gente estava em lua de mel, né? Mas Tinha mesmo filho assim, ainda, né? mas mesmo assim, não era comida e nem bebida para te ver, não era um luxo, não era nada. Por que a gente estava feliz ali? Porque a gente estava buscando o quê? Tratar um outro bem, com alegria, trazer paz dentro da nossa casa, né? Depois, claro, vem os Não problemas, existia né? WhatsApp, Telegram, Facebook, Não tinha YouTube, televisão em casa. não tinha televisão lá em casa. Era só Bíblia e papel, meu irmão. É isso. Lé, Tô falando. você tem coisa para falar, Lé. Não, Essa viuvinha do coração. Vai ser eu assim. estava falando sobre prioridade, buscar a Deus. Eu confesso que nesse final de ano nós tivemos mais trabalho, mais, né, puxão de orelha, e nós trabalhamos bastante e confesso que a gente não buscou tanto a Deus como deveria. E trabalhou mais, né? A gente deu mais prioridade para o trabalho, né? E não para Deus. E aí ontem eu comecei a ler Colossenses. E é Deus falando, né? Porque se a gente não tiver Deus com a gente não é nada, né? E vem bastante retaliação, bastante puxão de orelha, bastante no falar, né? Muitas pessoas falando, a gente ouve ministração, né?
Mas no ano passado a gente ouvia mais, a gente buscava mais. No ano passado não, né? Foi de novembro para cá que a gente começou a relaxar mais e dar uma parada, né? Então, É uma isso coisa. Deus não quer. Eu vou interromper ela um pouquinho. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração um tempo atrás, né? O trabalho ele é importante. Ele é importante e ele é muito importante. Né? Porque imagina, eu como sacerdote do lar, eu tenho uma responsabilidade de prover, né? E durante muito tempo, a Patrícia, minha esposa, tem sido muito mais provedora do que eu, né? E o ideal é que esse papel seja do homem, né? Mas, claro, se a esposa pode complementar, perante a Bíblia, ela é auxiliadora do marido, né? Então, feliz o marido que a mulher também pode auxiliar, então tem uma renda um pouco melhor, né? Então, imagina se o homem, por exemplo, que é o sacerdote, ele não trabalhar, como que ele vai poder sustentar os filhos, como que ele vai poder, de repente, colocar o filho numa escola, pagar um dentista, pagar um médico, pagar um plano de saúde, né, uma escola de música. O meu filho, por exemplo, que é autista, tem vários e vários tratamentos que ele tem que fazer. Então, veja como que é importante o trabalho, né? Então, o trabalho é importantíssimo. O problema é que na geração que a gente vive, muitas pessoas não têm limites. Não tem limite nenhum. Se deixar, ela trabalha de segunda a segunda. Por que quando Deus criou, por exemplo, o sábado, né? Por que Deus criou o sábado como um mandamento? Deus já criou o sábado como um mandamento porque Deus sabe que se ele não bota um limite, o ser humano trabalha no sábado, na segunda e no domingo, ele não para. Então Deus foi lá, criou já um mandamento que é para o ser humano entender que um dia na semana ele precisa parar. Porque senão ele vai estourar, daqui a pouco vai arrebentar uma engrenagem, ele vai se arrebentar todo. Então, o problema não é o trabalho. O trabalho ele é uma bênção de Deus. O problema são extrapolar os limites. A gente tem que buscar um equilíbrio, né? A gente está falando aqui da academia, é importante cuidar do corpo. Então, eu tenho que ter um tempo para cuidar do meu corpo. Mas eu também tenho que ter um tempo para a minha espiritualidade, eu tenho que ter um tempo para a minha família, eu tenho tempo para o meu trabalho. Então, é um equilíbrio, né? E o problema é os desequilíbrios, né? Porque geralmente quando entra o desequilíbrio vai estourar em alguma área. Ou estoura na educação dos filhos, ou estoura em alguma área, estoura. Ou a esposa que fica de lado, o marido fica de lado, porque a mulher só quer trabalhar. Em alguma hora estoura, né? Eu estava trabalhando direto, sábado, domingo direto. Nós não paramos. Precisa descansar. Direto. Descansar e ficar com o Senhor lá. Vou fazer deitadinho só no mais colo um de parênteses Jesus. aqui, vou fazer só mais um parênteses para... Não é que eu quero proteger a Leia, né? Tem que escolher um dia, né, Leinha? Eu entendo também, né? A nossa região, aqui na fábrica de calçado, né, por exemplo, tem muito os picos de final do ano, né? Então, tem a região sazonal. Então, quando tem os picos, as fábricas elas precisam fazer muitas vezes hora extra para poder dar conta, porque tem aquela época do ano que está fraco, não tem movimentação e de repente vem aqueles picos. Então, eu entendo, eu creio que a gente precisa entender essas realidades. Por exemplo, quem trabalha na praia, agora final do ano trabalha direto. E por quê? Porque depois eles vão ficar o inverno todo sem trabalhar praticamente. Só que eu penso que ainda assim tem que ter um equilíbrio. Que eu tenho pastores, amigos meus que são pastores na praia, e eles reclamam que quando chega no verão, os crentes somem da igreja, desaparecem. Então eu vejo que também está errado. Eu entendo que é uma região de praia, no verão tu tem que trabalhar um pouco mais, tudo bem, mas tu tem que separar um tempo para Deus, né? Então aí onde que entra os freios, aí onde entra os limites, de eu saber realmente entender o que Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com a comida, com a roupa, não se preocupa com as coisas dessa terra, coloca o reino em primeiro lugar, coloca a sua espiritualidade em primeiro lugar, o restante eu vou cuidar, né? Eu tenho que crer nisso. Se eu não crer, o mundo me engole. E cuida, conhece Deus há mais tempo, né? Onde ele agindo, mesmo nos momentos mais dificultosos que a gente já passou, a gente viveu milagre em cima de milagre. Às vezes eu começo a contar na marca para as pessoas o que Deus fez. Lá no Levi, por exemplo, desde a vez da campanha que vocês fizeram, depois o pedágio, que eu nem sabia que eu estava devendo. Eu achava que eu devia 1 mês para psicólogo, eu devia 2. E o dinheiro dá 7, né? Sobrou R$300. Daí eu falei para o Cristian, amor, sobrou R$300, ó, foi tudo pago.
E aí o Christian disse, não, vou pagar o dentista do Levi. Quanto é que é o dentista? 300 e eu uma coisinha. Disse, meu Deus, até, sabe? Então a gente sabe que Deus cuida até dessas coisas, ó, dos detalhes, né? Mas a gente é incrédulo muitas vezes, né? A gente pensa, vou me matar porque estou precisando pagar minhas dívidas. Vou me matar de trabalhar para pagar as contas. É. A Isa quer comentar alguma coisa, Thaís? Mas isso ali que o pastor estava falando, né? É um assunto que a gente estava comentando antes, né? Nesses dias ali. Principalmente depois que passou as eleições, né? Colocar Deus em primeiro lugar. O pessoal está tudo perdido, tudo, sabe? Querendo saber o que vai acontecer, esperando das pessoas que façam alguma coisa, né? E realmente quem tem que esperar, de quem a gente tem que esperar é de Deus, né? E colocar ele em primeiro lugar. Ninguém colocou nele. A gente sabe que recentemente o país passou por uma mudança política, né, muito grande, né? E antes das eleições e depois das eleições, né, houve e ainda existe um foco, né, muito grande, né, e uma expectativa muito grande nos políticos, nos governantes, sobretudo no presidente da República, né? Tanto o foco esteve no anterior como no atual, enquanto que a palavra de Deus diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o ser humano está o tempo todo com foco no homem, né? Ou seja, mais uma vez, as atenções voltadas para as coisas da terra. Enquanto que Deus quer atrair o nosso foco para Ele, porque o restante Ele cuida, né? E independente do governante que tiver, de nós Ele cuida. Daqueles que estão colocando Deus como prioridade, Ele vai cuidar. Independente, pode ser o pior de todos os governantes, Ele vai cuidar. Não que a gente não possa sonhar e desejar ter cada vez governantes melhores, né? Lutar por isso, né? E orar por eles, né? Com certeza. Eles não podem desistir, né? Não podemos, com certeza. Só se a gente não confiar em Deus, vai confiar em quem mesmo. Então, pedir para que Deus nos proteja e proteja quem está lá, né? Então, tipo assim, não vai ter. Eu não espero, às vezes, coisa boa do mundo, porque eu já sei eu entendo dessa parte, cada vez vai piorar mais e eu tenho que dar um jeito da minha forma. Se blindar, né? Me blindar e ter essa. Eu faço dessa forma. Quando eu saio de mim assim, eu falo assim, mais um dia que eu tenho que matar um leão lá dentro. E é complicado, mas até agora tem dado certo. Deus tem me sustentado. Amém. Amém. É isso mesmo. Não é fácil, né? Fogo. O Fulvio é uma benção. Às vezes que eu agora não tenho ido mais no banco, né? O banco vai quando tem dinheiro, né? Mas É verdade. o Fulvio é sempre uma tranquilidade, ele passa uma calma, né? Então, para as pessoas, né? É um dom, né? É um dom, né? Pode ser que às vezes em casa, né, Fulvio? Pode ser dia que de repente dá vontade de chutar o pau da barraca, né? Porque nós somos humanos e, como diz o meu sogro, tem hora que a gente tem domínio próprio, tem hora que tem demônio próprio. Mas no trabalho, realmente, o ideal é que seja no trabalho e em casa, né? Que a gente se mantenha calmo, né? E manso. Os mansos herdarão a terra. De vez em quando é bem complicado ser manso hoje em dia. Mas, amém, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração nesse primeiro momento, agradecendo, né, a Deus por esse tempo, por essa palavra. E depois nós vamos servir aí um salgadinho, tem uma aguinha, um refri. Eu sei que todo mundo quer emagrecer, mas hoje é a primeira reunião do ano, né? Então, E depois é só água. Sexta-feira que a gente não tem Não foi surpresa? não, hoje é a primeira. A gente, a Patrícia se preparou tudo para sexta-feira passada, mas só que... Ela está mais tranquila. O garoto ficou preocupado, achando que hoje não Eu não sabia dizer. Não, hoje é a primeira, né?
Tem mais pessoas para me convidar. Ainda aconteceu do meu celular quebrar a tela. Há 2 dias atrás eu fiquei sem celular, aí deixei para convidar tudo em cima da hora. Aí não funciona, né? E o bom mesmo é pessoalmente, né? Mas tudo tem estamos com nós aqui. Tentamos em muito maior número do que aquele culto inesquecível, né, Leia? Que foi eu e a Leia no culto. Então, para quem já participou de um culto com 2 pessoas, tudo que for mais que 2. 2 ou mais. Mais do que 2. Você não estava sozinho. É multidão. Pai, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai. Te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer por esse começo de ano, te agradecer por cada pessoa que o Senhor trouxe até a nossa casa, te agradecer por esse tempo de comunhão, de relacionamento, te agradecer, Pai, por esse tempo onde nós podemos te louvar, e te agradecer por essa palavra que foi compartilhada, por todas as palavras também que foram aqui citadas, Pai. E nós te pedimos, Pai, que verdadeiramente o Senhor continue ampliando o nosso entendimento, a nossa compreensão do que de fato é priorizar e buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, Pai. O Senhor continue renovando a nossa mente, ampliando o nosso entendimento e que, acima de tudo, o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê graça, força e coragem para realmente decidir colocar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Como Jesus disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte, ao qual não lhe será tirada. Uma só coisa é necessária. E eu creio que essa uma só coisa é estar contigo, é priorizar o teu reino, é estar fazendo aquilo que realmente importa para o Senhor. Ajuda-nos a manter tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.